Olá, boa noite. Meu nome é Suelen Natasha Kaiserkamp. Eu sou da turma FLC 156 de Pedagogia, da turma da Maria Isabel Ramos Silveira. Meu trabalho de estágio é da disciplina Estágio Curricular Obrigatório 2, Anos Iniciais e Ensino Fundamental. A área de concentração que eu escolhi é Educação Inclusiva, dando seguimento ao primeiro estágio que eu fiz, que a área que norteou meu trabalho também foi Educação Inclusiva. O tema que eu escolhi para a abordagem desse trabalho e desse estágio foi a importância dos jogos como estratégia de inclusão nos anos iniciais do ensino fundamental. O presente estudo me proporcionou ter uma visão prévia de quais são as reais necessidades onde eu fui aplicar meu estágio, quais as necessidades que eles tinham de demanda com o aluno. Né? Previamente eu soube que é uma escola que tem muitas inclusões, né? Muitas crianças que precisam, né, de um olhar diferenciado, esse olhar para trazer para perto. Porém, também para mim tem uma questão bem pessoal a área de educação inclusiva, pois eu sempre me interessei bastante por essa área desde muito nova. Eu nasci com uma deficiência congênita nos pés, o que me ocasionou bastante desconforto, assim, dentro da sala de aula, assim, e na convivência com os colegas no geral e com a escola durante bastante tempo, né? Eu acho que talvez se tivesse tido um olhar lá no início, né, nos anos iniciais, uma conversa mais aberta sobre isso, tirar um pouco esse estigma, talvez teria sido um momento mais confortável para mim. Então eu sempre, no primeiro estágio eu escolhi essa área de concentração, agora também, e no próximo, se eu puder dar seguimento, eu darei com essa área. O princípio orientador dessa pesquisa se fixa no bem-estar e aprendizado de todas as crianças, sendo essas de inclusão ou não. As escolas devem se modificar e encontrar formas de educar com sucesso as nossas crianças e participar nas modificações de atitudes discriminatórias e na construção de sociedades acolhedoras e inclusivas, onde se acentuem as potencialidades das pessoas com deficiência. Eu trouxe então uma frase que eu gosto muito de Rubem Alves, que eu também coloquei no meu trabalho como referencial teórico, que é: suspeito que nossas escolas ensinem com muita precisão a ciência de comprar as passagens e arrumar as malas, mas tenho sérias dúvidas de que elas ensinem os alunos a arte de ver enquanto viajam. Eu acho essa frase legal quando a gente fala sobre os jogos, porque a gente já tem, né, ali na rotina diária das crianças, esse aprendizado mais sistemático, que é o tradicional que eles já estão acostumados, que é senta, pega o caderno, copia, senta, lê o livro, sabe? Então, o jogo, ele vem para trazer essa arte, né, que está ao redor deles. E eles podem aprender assim por meio dos jogos. Eu acredito muito nos jogos lúdicos e pedagógicos como uma forma de ensino, né? Eu acho que a gente deve sim utilizar cada vez mais, principalmente nos anos iniciais, os jogos como estratégia de inclusão para aproximar as crianças, até para socialização, né? Aproximar o aluno do professor. Muitas vezes a gente não consegue criar um vínculo com aquele aluno porque a gente não tem meio para chegar nisso. E eu acho sim que o jogo é uma forma facilitadora para a gente ter sucesso nessa questão. Então, é voltado para esse olhar de Rubem Alves que daremos início a essa jornada de trazer o ensino através de jogos pedagógicos para a sala de aula, a fim de que os alunos possam explorar as mais diversas formas de aprendizagem, com o intuito de remodelar a educação na tentativa de garantir que possamos maximizar os conhecimentos desse aluno de forma concreta e significativa.
Eu tracei na escrita do meu trabalho alguns objetivos que eu queria alcançar no decorrer da minha prática e no desenvolvimento desse trabalho. Eu, observando agora, depois já de um tempo da prática, eu percebi que eu consegui alcançar muitos deles. Eu até superei assim as expectativas, porque eu tinha um pouco de receio que talvez não fosse chamar tanto a atenção das crianças. Porque nessa escola onde eu fiz minha prática, pelo que eu observei, né, na semana de observação, eles são do sistema tradicional. Eles não têm assim muito tempo para brincadeira, para o lúdico, mesmo sendo crianças, né? Eles já estão naquela fase assim de que querem colocar regrado já lá para sexto, sétimo, oitavo, nono ano, sabe? Só que eles ainda são crianças, eles ainda gostam, sabe, dessa coisa de brincar, de interagir com os colegas, eles precisam disso. E isso me surpreendeu bastante. Os jogos prenderam eles por bastante tempo, mais do que eu esperava até. Porque geralmente atividades muito longas não chama tanto atenção, não prende tanto eles durante muito tempo. E o jogo, essa questão assim da competitividade saudável, isso foi bem legal trabalhar nessa turma. Eu trabalhei numa turma de terceiro ano, né? Então foi bem legal, porque eles têm ali a faixa etária 8, 9 anos. Então, os objetivos que eu tracei foram desenvolver uma pesquisa acerca dos jogos pedagógicos e suas reais contribuições no processo de aprendizagem da criança, observar quais as melhores formas de trabalhar com cada aluno de estágio, visando as dificuldades e especificidades de cada criança, e implementar uma rotina de atividades que deixem um espaço para o lúdico com o objetivo de trazer os jogos pedagógicos como parte do contexto, promover conversas em que as crianças possam se expressar, trazendo suas dificuldades e dúvidas, pois um ambiente inclusivo é aquele que se projeta pensando em todos para todos. Aproximar aquele aluno de inclusão da turma promovendo jogos de socialização, como também jogos pedagógicos que auxiliem na aprendizagem dessas crianças, buscando uma alfabetização de qualidade e fazer a diferença na rotina da escola, integrando um novo olhar para a aprendizagem, trazendo a inclusão para dentro da realidade da escola e da comunidade escolar. A fundamentação teórica. Este artigo científico tem a temática voltada para a importância dos jogos pedagógicos como estratégia de inclusão nos anos iniciais do ensino fundamental, tendo como finalidade apresentar um relato embasado em pesquisas bibliográficas em conjunto da prática do estágio curricular obrigatório 2, que é voltado para a área de concentração e inclusão. O artigo contempla leis que regem a educação inclusiva, como também autores que fundamentam sobre essa temática, tais como Murcia, Piaget, Macedo, Teixeira, Abrantes. O artigo apresenta pontos da Declaração de Salamanca e da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva de educação inclusiva, como também cita o RCNEI de 1998. Então, eu trouxe bastante contribuições desses autores, principalmente desses, mas não estão todos aqui, né? Ao decorrer do trabalho, eu citei outros também. Para vocês, então, hoje eu trouxe aqui 3 citações, né? A primeira citação é de Abrantes, é uma citação direta curta. O jogo é uma atividade interativa, social, cultural e construtiva na formação do indivíduo, tornando-o capaz de tomar decisões, descobrir, escolher, pensar e experimentar novas situações de aprendizagem. A segunda citação é uma citação direta longa de Teixeira. O jogo é um fator didático altamente importante, mais do que um passatempo. Ele é um elemento indispensável para o processo de ensino-aprendizagem. Educação pelo jogo deve, portanto, ser a preocupação básica de todos os professores que têm a intenção de motivar seus alunos ao aprendizado. E a última é uma citação indireta
de Piaget. Nos estudos de Piaget, os jogos tornam-se mais significativos à medida que a criança se desenvolve, pois partindo da livre manipulação de materiais variados, ela passa a reconstruir objetos, reinventar as coisas, o que exige uma adaptação mais completa. Essa adaptação infantil consiste na síntese progressiva da assimilação com a acomodação. A metodologia do meu trabalho, então, que foi utilizada, foi de pesquisa qualitativa, de natureza exploratória e descritiva, onde, por meio de pesquisas bibliográficas desenvolvidas através de diversas fontes, conseguiu aprofundamento no tema gerador deste projeto, né, que é sobre os jogos pedagógicos como estratégia de inclusão nos anos iniciais do ensino fundamental. As atividades deste estágio foram aplicadas em uma turma de terceiro ano, no turno da tarde, que é contemplada com 26 alunos, sendo uma aluna de inclusão, que tem um laudo de síndrome perissilviana. Quando eu vi, né, e quando me relataram, né, o laudo que ela tinha, de uma síndrome que eu nunca tinha visto, isso me causou um pouco, assim, de receio, até medo de não conseguir lidar com ela durante a semana de regência. Mas, como eu falei anteriormente, o jogo me ajudou muito a conseguir criar vínculo com ela, né? Porque ela é uma aluna que ela não fala, ela é não verbal, ela só produz alguns sons, mas não chega a conseguir, né, nem ter uma conversa curta que seja, nem dizer sim e não. Ela usa bastante de sinais, mas os jogos foram muito bons nessa questão, assim, de aproximar a gente para que ela se sentisse confortável comigo. Essa aluna, então, ela tem a síndrome perissilviana. A síndrome perissilviana é uma doença neurológica muito rara, caracterizada por danos na fissura silviana, ou fissura de Silvius, daí o seu nome. A fissura de Silvius está presente em todas as pessoas e é uma área do cérebro envolvida na linguagem e na fala, sendo responsável tanto pela codificação articulatória como pela programação motora da linguagem falada. A síndrome só foi descrita em detalhes há pouco mais de 10 anos. Antes disso, esse assunto era quase desconhecido. Essa expansão nas pesquisas relacionadas a uma forma de aprender mais lúdica vem nos proporcionando diversos debates em relação aos resultados que os jogos podem trazer para o desenvolvimento de uma criança. Cada vez mais a neurociência se liga à educação, preparando ainda mais nossos educadores para um olhar quanto à neuroplasticidade. O presente estágio ele foi aplicado de forma gradativa. Primeiro foram feitas 20 horas de observação, onde eu analisei diversos aspectos quanto à estrutura predial da escola, o quadro de funcionários, a quantidade de alunos, li todo o PPP da instituição, que tinha sido atualizado no ano anterior. Logo depois eu iniciei a parte escrita do roteiro de observação, né, para trazer as evidências da instituição e da turma que foram aplicadas as 20 horas de regência, para poder formular os planos de aula e concluir a escrita do projeto de estágio. Durante os dias de regência, apliquei vários jogos com a turma, onde esses jogos foram confeccionados por mim e por eles. Alguns por mim e outros a gente confeccionou durante a aula, quando a gente tinha mais de um período de alguma matéria, né? Que geralmente é matemática, português, que geralmente eles têm 2 períodos, né? Um seguido do outro. Então, às vezes, em um período a gente confeccionava o jogo e no outro período daquela mesma disciplina a gente aplicava o jogo. A gente fez alguns jogos em sala de aula e alguns no pátio. Sempre que tinha sol e desse para descer, para usar o pátio, a gente foi pro pátio, porque é um ambiente que eles gostam de ficar. E ao ar livre é sempre agradável, né? Também tem mais espaço para se movimentar. Os jogos eu adaptei de acordo com o conteúdo que eles estavam estudando.
Eu fiz a semana de observação, né? Fiz todo um cronograma do que eles já estavam estudando, porque eu queria dar seguimento. Eu não queria que essas 2 semanas que eu ficasse lá com eles acabasse atrapalhando, né, no segmento do ano letivo deles. Então eu dei seguimento já aos conteúdos que eles estavam começando a estudar, o que eles iriam estudar naquela semana que eu fiquei com eles. As profs, a P1 e P2 deles me orientaram bastante, né? Foram bem flexíveis, né? Quanto à aplicação dos jogos, dos planejamentos, ficaram bem abertas. E os jogos com certeza foram grandes reforçadores de uma aprendizagem mais inclusiva e efetiva na conscientização, no sentido de desmistificar o papel do jogar, que não é apenas um mero passatempo, mas sim um objeto de grande valia na aprendizagem e no desenvolvimento das crianças. Aqui eu relatei um pouco, né, sobre a observação. Eu observei a Escola Municipal de Ensino Fundamental Marechal Bittencourt, com sede em Sapucaia do Sul, na rua Major de Souza Lima, 222, no bairro São José. É uma escola que funciona nos 3 turnos, tá? Manhã, tarde e noite. No turno da manhã ela abre às 8 e encerra ao meio-dia. Na escola tem disponível almoço para os alunos que entram à tarde. Então, à tarde os alunos entram a 1 hora e saem às 5 horas da tarde. E também a escola disponibiliza janta e o lanche da tarde e o café da manhã para as crianças, né, e para os alunos. À noite a aula começa às 6 e termina às 10. A escola conta com 94 funcionários ao total, sendo 70 professores, e a escola conta com uma equipe de apoio com psicóloga, psicopedagoga e uma equipe de nutrição que o município mesmo fornece. Eles têm uma sala de recursos multifuncional, bem equipada, né, assim, pelo que eu pude observar, onde trabalham 3 profissionais que atendem no turno da manhã e da tarde, né, que atendem os alunos no contraturno, no caso. Eu achei, assim, que nas semanas que eu fiquei, pelo menos, a sala foi utilizada muito pouco. Eu achei que os alunos que frequentam lá tinham um pouco mais de acesso, né, aos jogos e as coisas, mas pelo que eu vi não, né, mas quando a professora em si solicita algum jogo específico. Não é a todo momento que eles podem utilizar, né, a sala. A escola ela se alicerça na proposta de construir através do processo educativo. Então, aqui daí temos o roteiro de observação e os planos de aula. Nos meus planos de aula, eu busquei trazer os jogos como estratégia de inclusão. Os jogos tornam-se mais significativos à medida que a criança se desenvolve, pois partindo da livre manipulação de materiais variados, ela passa a reconstruir objetos, reinventar as coisas, o que exige uma adaptação mais completa. Essa adaptação infantil consiste na síntese progressiva da assimilação com a acomodação. Quando crianças jogam, elas se desenvolvem cognitivamente, assimilando as realidades. A teoria do desenvolvimento parte do princípio de que cada um dos estágios de desenvolvimento cognitivo há um brinquedo, sendo o jogo encarado como expressão do desenvolvimento infantil, pois durante o momento do jogo a criança não está apenas se divertindo ou tendo um momento de distração, mas está ativando várias partes do seu cérebro que envolvem a lógica emocional e neural. Então, alguns jogos que eu utilizei nos planos de aula foram o jogo da fábrica de números, jogo da sílaba tônica, trilha da adição e subtração, jogo da pontuação, bingo dançante, jogo das emoções, jogo trilha verbal, amarelinha das operações.
A vivência do estágio, então. Durante as aulas eu pude conhecer a turma e as individualidades de cada um dos alunos. Eu dei seguimento, aos conteúdos que a professora regente estava passando naquelas semanas. Porém, em cima dos meus planejamentos, eu trouxe como foco principal das aulas o jogar, que nessa faixa etária que a turma se encontra é tão importante para o desenvolvimento tanto cognitivo quanto motor e social. Ainda sobre a turma, eu consegui observar que a realidade em que os alunos são inseridos são bem diferentes uns dos outros, o que levou a uma diversidade de opiniões. Isso foi muito bacana, né? Um dos pontos positivos é que eles foram bem participativos. É uma turma assim que é bem comunicativa, e como eles são assim bem diferentes e eles vêm de realidades bem diferentes, eles tinham opiniões assim totalmente às vezes contrárias do que o colega pensava. E é uma turma que eles já vêm vindo desde o primeiro ano juntos. Eles não separaram nenhum dos alunos. Então veio dando seguimento ali, primeiro, segundo, terceiro. Então eles têm um relacionamento e um vínculo muito bom entre eles, o que faz ficar mais tranquilo, assim, eles ficam mais confortáveis de dar a opinião deles, né? O presente estágio me proporcionou uma experiência que me marcou profundamente. Eu tive muitas trocas com vários profissionais de lá, professores, os profissionais de apoio de lá também. Todo mundo, assim, me acolheu muito bem. A equipe toda, né? A equipe diretiva, a equipe pedagógica, me deram bastante suporte, né? Até porque eu nunca tinha trabalhado com o ensino fundamental. Sempre trabalhei com educação infantil, então foi um passo gigante para mim. E a partir deste estudo, acredita-se que a verdadeira educação libertadora é aquela que permite às pessoas deixarem de serem objetos para se tornarem sujeitos de sua própria história e da história da sociedade. Então, para finalizar essa apresentação, eu trouxe uma frase do Arthur Schopenhauer, que é um filósofo alemão. A tarefa não é tanto ver aquilo que ninguém viu, mas pensar o que ninguém ainda pensou sobre aquilo que todo mundo vê. Então eu achei interessante essa frase, achei que tem bastante a ver com o trabalho, porque eu não trouxe nada inovador, né? Nada grandioso, gigantesco. Eu peguei uma coisa que já existia, né? Que são os jogos, e eu trouxe para dentro de um contexto em que as crianças não estão acostumadas a aprender por meio do jogo, né? Porque é isso que a gente ensina para eles, desde que eles são pequenos, que jogo é para jogar, que jogo é para se divertir. Mas não, a gente pode trazer uma visão diferente, né? Que agora a gente vai fazer um jogo, mas a gente vai aprender alguma coisa com esse jogo, né? Esse jogo vai trazer um conhecimento pra gente, né? Então eu achei que essa frase fechou bem meu trabalho, né? Então, muito obrigada e por hoje é isso.